Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Relevem minha cara de sono, eu acordei agora. E eu vou falar aqui pra vocês um pouco sobre o governo de Dilma. Eu vou falar sobre 2010 até 2014. Dilma, ela foi eleita nas eleições de 2010 como a primeira mulher a presidir o Brasil, né? Ela foi a 36ª presidente a ser eleita, mas foi a primeira mulher. O governo de Dilma sucedeu o governo de Lula, né, que também é do PT, o mesmo partido dela, e ela continuou as mesmas políticas públicas e sociais de Lula para tentar alavancar o Brasil economicamente. Então, ela continuou o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, todos esses programas que Lula já vinha fazendo no governo dele. E aí, uma das formas que Dilma buscava economicamente construir o Brasil era investir o dinheiro público em empresa privada. Mas como assim? Por exemplo, tem o ProUni. O ProUni é o dinheiro do governo, dinheiro público, que é investido em empresas privadas, que no caso é as faculdades privadas. Também tem o Minha Casa Minha Vida, que também é o dinheiro do governo, que é investido em empreiteiras, em empresas de construir casas, que também são empresas privadas, né? Então, dessa forma, ela tentava continuar o legado de Lula. Quando Dilma foi eleita, estava tendo um cenário que estava tendo muita crise econômica nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil também não foi diferente, estava tendo muita crise aqui no Brasil. Como esses outros países, Estados Unidos, União Europeia, estava tendo crise, uma das formas que Dilma pensou foi tentar comercializar mais com os países da América Latina, e foi isso que ela fez. Dilma também se preocupou muito com a infraestrutura do Brasil. Então, ela investiu muito dinheiro no Programa de Aceleração do Crescimento 2, que é o PAC 2. E ela, também, vocês vão ver mais na frente quando eu falar de impeachment, Dilma não tinha apoio no Congresso, então isso dificultava muito as ações dela no governo. E isso era desde 2011, mas depois que ela foi reeleita, em 2014, isso aumentou muito. Como eu falei, estava tendo uma crise muito grande no Brasil, né, e também em outros países, mas em 2014 todo mundo sabe o evento, né, que foi a Copa do Mundo. E o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014. Com isso, o governo Dilma construiu e reformou muitos estádios. Ela também construiu muitas vias para facilitar o transporte. E com isso, algumas coisas no Brasil aumentaram, tipo a passagem do transporte público no Brasil aumentou, fazendo com que jovens fossem às ruas reivindicar isso. Porque como é que uma presidente estava construindo estádios, fazendo uma coisa bem bonita para a Copa do Mundo, se a população estava em crise? Então, essa parte do governo dela foi muito falada e também foi muito criticada. Em 2014 também se iniciou algumas investigações contra desvios de dinheiro e também alguns problemas de dinheiro que envolvia a Petrobras, e foi investigado pela Polícia Federal, e aí se iniciou a famosa Operação Lava Jato, né, que a gente conhece. E como é que funcionava essa operação? Era como se empresas pagassem para o governo escolher elas. Como assim? Acho que vocês devem saber que quando uma obra do governo se inicia, ou algo do governo vai se iniciar, precisa fazer uma licitação para escolher a empresa que vai ser responsável por aquilo. Por exemplo, quando foi construir o refeitório do Tabelião, teve uma licitação para escolher a empresa que iria ficar responsável. E aí, como é essa escolha de licitação? Na maioria das vezes, é feito pelo que tem o menor preço, nem é tanto pela que tem melhor qualidade, às vezes é o que tem realmente o menor preço. E no caso da Petrobras, empresas pagavam, por exemplo, 100 milhões de reais ao governo, para que o governo escolhesse ele sem ter nenhum processo de licitação, para que essa licitação fosse tipo falsa. Então foi investigado isso com a Petrobras. E aí foi todo o escândalo que teve e iniciou essa operação que eu acho que tem até hoje. Tava fazendo as continhas aqui pra ver se era mesmo. Em 2014 ela foi reeleita com 51% dos votos válidos
E aí que tudo começou a desandar, foi tudo pro buraco. E aí teve muitos mais escândalos depois que ela foi reeleita, porque o apoio que ela não tinha no Congresso, ela passou a ser zero. Então aí veio muitos outros escândalos, que aí a gente vai ver depois, que tem o impeachment, né, que foi, acho que a parte mais escandalosa do governo dela. Mas eu defendo Dilma, por Dilma eu dou minha vida. Tô brincando, mas é verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte do governo dela. Foi um governo pautado pelo os programas sociais também, como vinha sendo de Lula. Na primeira eleição dela teve sim muito crescimento, mas na segunda reeleição não deu pra Dilminha. As coisas não foram da forma como ela queria. Então foi isso. Espero que tenham entendido.